Faltam 85 segundos para a meia-noite, ou para o momento em que a humanidade pode destruir o mundo. Esse é o horário do relógio do juízo final, que avançou 4 segundos no último mês. A modificação foi feita por cientistas nucleares. Esse já é o menor tempo jamais registrado para o que seria o apocalipse, o pior cenário. Entre os motivos dessa piora de perspectiva está justamente o comportamento agressivo do presidente Donald Trump contra aliados da OTAN e potências nucleares como China e Índia. Pesa também o avanço descontrolado da inteligência artificial, segundo os cientistas. Eles já vinham se preocupando também com o fim do New START, o acordo nuclear entre Estados Unidos e Rússia, que chegou ao fim na semana passada. Agora, todos temem uma corrida armamentista. O New START foi assinado em 2010, durante o governo de Barack Obama. Estados Unidos e Rússia se comprometeram a limitar o número de ogivas nucleares. O acordo previa que nenhum dos dois países poderia ter mais de 700 mísseis intercontinentais, mísseis balísticos em submarinos e aviões bombardeiros carregados com armamento nuclear. Havia um teto para esses veículos, 1.550 ogivas nucleares e 800 lançadores. O texto também previa 18 inspeções por ano em cada país, mas essas inspeções deixaram de ser realizadas desde a pandemia. Atualmente, a Rússia é a maior potência nuclear. Acredita-se que o país tenha quase 5.500 armas nucleares. Os Estados Unidos vêm logo atrás com mais de 5.000. Depois aparecem China, França e Reino Unido. Guga. Marita, para conversar com a gente sobre a questão nuclear, sobre o START, a gente vai chamar agora o professor Ronaldo Carmona, da Escola Superior de Guerra. Boa noite, professor. Eu queria perguntar para o senhor, há necessidade da negociação de um novo acordo, naturalmente. Na sua avaliação, a China deveria ser incluída nessas negociações ou deve ser mantido bilateral entre Estados Unidos e Rússia? Eu pergunto porque a China aumentou bastante o número de armamentos nucleares nos últimos anos e hoje já é um ator bastante grande, diferente de outros que são menores, o caso de Paquistão, Índia, Reino Unido e França. Boa noite, Guga. Boa noite, Marita. Olha, de fato, a questão que, digamos assim, a questão de fundo que supostamente impediu a prorrogação do START é a China ela não querer ou não aderir ao chamado New START, né? Ou seja, a China ela alega que ela tem a política de não revidar ao primeiro tiro, ou seja, ela só revidaria, na verdade, se fosse agredida, né? Esse é o argumento chinês. Agora, nós precisamos entender que, fundamentalmente, essa questão das armas estratégicas, o uso dela, ela se volta à dissuasão, ou seja, a fazer com que o país ele tenha capacidade de resistir a um primeiro ataque nuclear, né? Hoje, no ambiente geoestratégico que a gente vive, existe uma absoluta desconfiança, onde as grandes potências elas já não mais se autolimitam, né? Elas buscam, portanto, ter a sua capacidade nuclear adensada, tendo em vista uma situação de absoluto desequilíbrio estratégico que a gente vive no cenário atual. Eu vou pedir licença um minutinho para falar de um outro assunto, porque essa semana Rússia e Ucrânia, que ainda parecem longe de um acordo para encerrar o conflito de quase 4 anos, acertaram a troca de 314 prisioneiros de guerra. O soldado ucraniano Nazar Daletsky chegou a ser dado como morto. Depois foi confirmado que ele estava em poder dos russos. A família filmou o momento em que recebeu a notícia da libertação. Muito emocionante. Vamos ver. Добрий день. Я бачу. Боже, ви задармо, не задармо! Боже, я ж не чекайте. Не тривожі, Назарку здоровся. Я біля мами, Назарку, ми тебе чекали, Боже. Назарку, як ти? Скажи два слова. Я даю маму. Боже, таким гарним голосом. Назарчику, синові золотий. Тихо, дай слово сказав. Боже, як
Тільки на тебе чекала довго, дитина моя злота. Добре, що ти ще вже вернув. Голосом дуже. В тебе руки, ноги, що є? Добренько, як я тебе Ми тебе люблю. чекаємо, Назарку! Боже, Боже. Essa família chegou a enterrar um corpo acreditando que era desse filho. E agora uma outra família vamos ter que descobrir, identificar quem foi essa pessoa enterrada no lugar dele, mas que alívio, né? Deve haver muitas histórias assim nessa guerra que está se prolongando, 4 anos já, agora já 24. Também essa semana, né, o general Vladimir Alexeyev, o número 2 da inteligência militar russa, foi alvo de um ataque a tiros em Moscou. A Rússia acusou a Ucrânia, que negou participação no atentado. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky revelou que o governo americano quer acabar com a guerra até junho e que a Rússia propõe um acordo de 12 trilhões de dólares com os Estados Unidos envolvendo riquezas ucranianas. Professor, qual é o impacto dessas notícias que a gente listou aí, troca de prisioneiros, essa vontade do Trump de acabar com a guerra até junho, às vésperas de 4 anos de guerra? O que o senhor acha que vai acontecer em relação a esse conflito? Olha só, Marita, a guerra ela continua passando por um impasse básico do ponto de vista diplomático, que é, por um lado, a Ucrânia ela não admitindo ceder território, ou seja, ela não recuar dos 20% que ela controla das províncias do Donbás, por um lado, e, por outro lado, a posição russa, que é uma posição que vem do início da guerra, que aliás foi a causa, inclusive, da deflagração da guerra, que é a não aceitação da presença de potências extra-regionais e, sobretudo, também da Europa no território ucraniano, o que, no entender da Rússia, representaria uma ameaça à sua própria segurança nacional. Então, essa contradição entre a consolidação do território conquistado na guerra pela Rússia e, por outro lado, o impasse sobre as chamadas garantias de segurança é o ponto fundamental que hoje trava, digamos assim, o avanço das negociações da guerra. Por outro lado, há um envolvimento muito forte da Europa, né? A Europa cada vez mais considera que a Rússia é a sua grande inimiga, né? É a sua grande hipótese de guerra. Então, nesse contexto, nós vemos assim um progresso muito lento da diplomacia, enquanto no terreno, né, na operação militar propriamente dita, há um progresso lento, mas constante da Rússia, vis-à-vis com a dificuldade, digamos assim, da Ucrânia de manter os seus efetivos, a sua condição de prosseguir com seu esforço de guerra. Professor Carmona, o senhor falou agora que a Europa enxerga a Rússia como grande inimiga, mas, ao mesmo tempo, a Europa se sente um pouco órfã dos Estados Unidos, né, com o presidente Trump, especialmente depois das ameaças à Groenlândia, a postura que o presidente americano vem tendo em relação à aliança transatlântica. Como que o senhor enxerga, qual que pode ser a saída para a Europa nesse momento? No contexto econômico, fizeram acordo de livre comércio com a Índia, com o Mercosul, claro, que ainda com obstáculos na justiça pela frente, mas tende a ser implementado. Mas no campo geopolítico, quais podem ser as alternativas para os europeus nesse momento, perdendo esse aliado ou diminuindo, né, o apoio que eles historicamente têm nos Estados Unidos e com a Rússia cada vez mais ameaçadora? Olha, Guga, a Europa, cada vez mais, ela vislumbra, portanto, essa hipótese de guerra com a Rússia e cada vez mais ela busca se rearmar. Hoje está em curso um projeto de rearmamento europeu absolutamente vultoso, né? Hoje, na casa de 800 bilhões de euros, né? E cada vez mais se agregando esses recursos, porque a principal, digamos assim, a principal iniciativa do ponto de vista da União Europeia é buscar se rearmar, né? Claramente, os Estados Unidos, nos seus novos documentos estratégicos, eles sinalizam, né, de que a Europa já não é mais o ambiente principal do ponto de vista dos Estados Unidos, pelo contrário, eles realocam as suas forças e as suas energias para o nosso continente, né? Para a América Latina e o Caribe, né? Hoje,
os americanos eles buscam principalmente uma posição de hegemonia na América Latina e no Caribe e se retiram da Europa. Tendo em vista que a Europa, de uma forma real ou imaginária, ela considera a Rússia a sua principal hipótese de guerra, então está em curso esse gigantesco programa de rearmamento europeu, né? É isso que nós vemos no contexto de um mundo que cada vez mais vê deteriorado o seu cenário estratégico.